Olá, turma! Estamos aqui de volta para comentar com os guerreiros, com os lutadores, sobre a prova da Secretaria de Saúde que ocorreu no último domingo, né? Que ocorreu aí no dia 7 de setembro, dia da Independência. Vamos comentar as questões e falar sobre os possíveis recursos. Dentro dessa ideia, vamos olhar aqui nos slides e falar das questões. Lembrando que agora eu estou resolvendo as provas do vespertino para o cargo de enfermeiro, letra ou modelo tipo C. E aí você vai adaptando dentro do seu modelo. Se não, senhores, vejamos as questões. Legislação aplicada aos servidores do GDF. Vamos à questão 10. Assinale a alternativa que corresponde a um direito expresso, ou seja, tem que estar escrito, conferido exclusivamente às gestantes no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Então aqui é uma questão de LC 840. Puxa o vídeo para mim. Nós temos que perceber o seguinte: existem direitos aqui que são da gestante e são de servidoras que também não são gestantes. Ele quer um privativo ou exclusivo das gestantes. É isso que ia fazer você ganhar tempo na questão. Se não, voltamos ao texto. A servidora gestante que ocupe cargo em comissão sem vínculo com o serviço público, ou seja, foi por indicação, não tem nenhuma estabilidade, não pode, sem justa causa, ser exonerada de ofício, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, salvo mediante indenização paga na forma de regulamento. Esta é a resposta correta, é o nosso gabarito. Puxa para mim. Isso está expresso no texto da Lei Complementar 840. Isso surgiu primeiro como entendimento do STJ, equiparando a servidora comissionada à empregada seletista, porque toda trabalhadora hoje no Brasil que esteja gestante, ela não pode ser mandada embora do seu trabalho. E nós chamamos isso estabilidade gravídica. E isso é um direito próprio da servidora ou da trabalhadora gestante. Para que você entenda qual é o erro, como estamos explicando a prova, vejamos as outras questões, ou os outros itens. A servidora gestante, enquanto durar a gestação, deve exercer as respectivas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Ele coloca aqui, enquanto durar a gestação. Se você olhar com atenção, a lei diz que a servidora gestante deve ser afastada das atividades insalubres e perigosas durante a gestação e durante o período da amamentação. Então, o erro aqui, ou da lactação, não é só um direito da gestante, é um direito da servidora que está amamentando. E ele quer um privativo somente das gestantes. E aqui é de quem é gestante e quem é lactante, ou seja, está amamentando. Na sequência da questão, a licença gestante poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo por antecipação por prescrição médica. Aqui não é poderá. A partir do primeiro dia, ela deverá. No primeiro dia do 9º mês de gestação. D. A servidora gestante terá direito, a partir da confirmação da gravidez até o início da licença gestante, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Isso aqui é um direito de quem está em lactação. Tá? Então é um direito que poderia ser dela e da pessoa que está amamentando. Então aqui é um direito exclusivo da gestante. A gestante fica sujeita a um regime de 30 horas semanais. A regra na Lei Complementar 840 é que todo servidor tem um regime de 30 horas
semanais. Então, senhores, nosso gabarito aqui é letra A e não cabe recurso na questão. A banca está correta com relação ao posicionamento da servidora comissionada. Daqui passamos para a questão 11. Com base no regime jurídico único dos servidores públicos civis do Distrito Federal, assinale a alternativa que delimita exceção à vedação de concessão de licença não remunerada ou afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório. Você percebe que ele usa a expressão concessão de licença e concessão de afastamento. Ele usa duas expressões. Vou colocar aqui, ó. Duas. Agora, volte para mim, analisando o comentário. A lei diz que todo servidor que esteja em estágio probatório é proibido, tá, fazer uso de licença, tá? Fazer uso de licença que comece sem remuneração, licença ou afastamento. E ele quer saber a resposta. A resposta é afastamento para o exercício de mandato político e licença para atividades militares. Já te digo de antemão que esta questão cabe recurso mediante o conflito das afirmações da lei. Só que primeiro nós vamos resolver a questão, vamos dar o gabarito pela informação da IADES e depois eu vou falar das situações que geram recurso e vou conversar com vocês. Puxando o material, A. Afastamento para o serviço militar. 1. Que serviço militar não é afastamento, é licença. E não seria só ele. Era militar e exercício do mandato político. Gozo de licença prêmio por assiduidade. O texto da lei diz que a licença prêmio por assiduidade ela pode ser concedida ao servidor após 5 anos de efetivo exercício. Se após 5 anos o servidor já passou do estágio probatório. Afastamento para o serviço militar ou licença por motivo de afastamento do cônjuge. Afastamento do cônjuge é uma licença que começa sem remuneração e não faz parte porque é militar e questões para exercício de mandato eletivo. Licença por motivo de doença em pessoa da família, comprovada por junta médica oficial, há necessidade de licença por período superior a 180 dias. A licença para tratar de saúde da família, ela pode começar no estágio probatório e ela começa remunerada durante os primeiros 180 dias. Então, ela não começa sem remuneração. Também está errada. Vamos aqui eliminando nossas situações. E ele coloca aqui. Letra E. Afastamento para o serviço militar ou para exercício do mandato eletivo. Esta aqui é a resposta prevista pela IADES. Só que eu quero que você escute. A IADES fez previsão para a resposta no artigo 136. Artigo 136 da Lei Complementar 840. Perdão. Ela fez previsão com relação a partir do artigo 25. Perdão, artigo 25. Que lá no seu parágrafo 1º chama o serviço militar de afastamento. Só que quando você olha no artigo 136, ele usa a palavra licença. Ou seja, em toda a lei ele chama a atividade militar de licença. E no artigo 25 ele chama de afastamento. Então, senhores, o que nós aprendemos aqui? Puxe para a minha visualização. Senhores, mediante a análise da questão, nós temos que perceber o seguinte.
A questão, por mais difícil que ela seja, ela tem que ter uma única resposta. Ela tem que ter uma única referência. E o que aconteceu? A lei, no artigo 25, generalizou como afastamento, e no artigo 161 ele demonstra que é licença. E você percebe que em outros artigos ele sempre separa licença e afastamento. Até porque são dois capítulos da lei diferentes. Porque senão não havia necessidade da diferença entre os capítulos. Tudo seria licença e tudo seria o quê? Afastamento. Então a questão dá oportunidade que eu tenha duas respostas ou dois entendimentos diferentes no mesmo item. Então, neste caso, a questão é passível de anulação, ok? Porque não há nenhuma resposta verdadeiramente correta. Para mais esclarecimento, eu peço que os senhores acessem www.facebook.com.br/professor Helder Saraiva, que é a minha página processual. Logo após a postagem desse vídeo, eu vou postar na minha página o recurso em desfavor da IADES com relação a esta questão, colocando um tipo de prova e você adapta ao seu interesse. O gabarito oficial, né, o que foi expresso, a menos errada, é a letra E, mas mesmo assim ela é passível de anulação pela duplicidade de respostas. Mais uma vez, www.facebook.com.br/professor Helder Saraiva. Agradeço a todos que confiaram no Aula Móvel, agradeço pela atenção. Se quiser conhecer ou falar comigo, procure pelo endereço do Facebook, que eu vou ter o maior prazer em lhe atendê-lo. Um grande abraço, boa sorte, fé, força e lhe aguardo em outros encontros.